Aqui eu tenho 4 baterias CRs associadas. Aqui eu tenho uma bateria de 9 volts associada com a bateria CR. E aqui eu tenho 2 baterias de 9 volts associadas. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva. Sejam bem-vindos aos meus canais. Eu gostaria de deixar claro que as 3 associações aqui estão em série. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Electricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E sempre que visitar, por gentileza, dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos mais legais. Então, se aqui eu tenho 4 baterias de 3 volts associadas em série, significa que aqui eu tenho 12 volts. Se aqui eu tenho uma bateria de 9 volts associada em série com a bateria de 3 volts, significa que aqui eu tenho também 12 volts. Ah, mas aqui então eu tenho 18 volts. Não, eu tenho uma bateria de 9 volts associada em série com uma bateria de 9 volts que só tem 3 volts. Significa que aqui também eu tenho 12 volts. 12 volts, 12 volts, 12 volts. A associação em série, quem visita meus canais já tem essa informação, é quando o polo negativo de uma bateria é, no caso aqui, encaixado com o polo negativo. Ou seja, eu estou fazendo aqui uma associação em série e se eu repetir várias ligações assim, positivo e negativo, eu vou ter uma associação em série com várias baterias. Embora eu tenha 12 volts em cada uma dessas associações, isso não significa que eu posso utilizar essa no lugar dessa, essa no lugar dessa ou essa no lugar das duas. E muito menos eu posso utilizar essas associações em um automóvel. A bateria do automóvel tem 12 volts, é a mais comum que nós encontramos aí. Carro de passeio, né? Se você pegar o multímetro, medir aqui, você vai ter 12 volts contínuo. Se você chegar na bateria do carro e medir, certamente vai ter 12 volts. Eu estou falando 12 volts, valores redondos, mas às vezes pode variar um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo. Esse vídeo é para deixar claro que, embora eu tenha 12 volts em cada associação dessas aqui, eu não posso substituir uma no lugar da outra, tá? E também eu já tenho vídeo nos meus canais que fala sobre esse tema e também fala que eu não posso associar cargas diferentes. Eu não posso aqui, por exemplo, fazer uma associação, de repente eu preciso de 12 volts, mas eu só tenho essa bateria de 9 e essa bateria de 3. Eu não posso fazer essa associação. Por vários fatores. O principal dele é que elas não foram feitas do mesmo material, na maioria dos casos, não se trata do mesmo elemento químico dentro delas, e o espaço que caberia uma bateria de 12 volts comum não caberá, com certeza, essa montagem que nós estamos vendo aqui. Aqui é a mesma coisa, eu tenho 12 volts. Como é que eu vou encaixar essa bateria em um equipamento que precisa de 12 volts, em que o espaço não cabe sequer uma bateria dessa? Olha esse empilhamento também aqui, Eu já encontrei equipamentos em que precisa de 6 volts e tinha 2 baterias dessa encaixada. Só que a case, que é a caixinha que encaixa essa bateria CR, moeda ou botão, ela foi construída para caber ali 2 baterias dessa, uma em cima da outra. Porque o equipamento precisava de 6 volts e essa associação é válida
para aquele equipamento, tá? Então, se de repente eu tenho um equipamento que tem a case ou a caixinha montada para 12 volts, vai caber aqui, ó, 4 baterias dessas aqui, CR, botão ou moeda, né, que é conhecida. Mas eu não posso colocar essa associação e também não posso colocar essa associação. Também não é recomendado, no caso aqui, eu tenho essa bateria com 9. Essa de 9 aqui só tem 3. Essa associação aqui também não é recomendada. Ah, mas eu só preciso de 12. Não, você precisa de 12, alguma coisa está errada lá no seu equipamento. Certamente vai ter a bateria adequada para ele. Talvez seja 4 dessa, lá no equipamento, que você quer pôr 12. Ou talvez seja 2 de outro modelo. Eu não posso colocar 2 de 9, que vai ultrapassar aí muito a tensão, né? No lugar que eu uso 12 volts, eu não posso usar 18, tá? Não é recomendado. Tem gente que faz a loucura de aumentar a tensão ou a corrente sem se preocupar com a estrutura do equipamento. Materiais diferentes, composição química interna. Eu tenho aqui, ó, nessa pilha de bateria aqui, já não seria recomendado fazer essa associação, porque aqui eu tenho 4 fabricantes diferentes e 3 produtos químicos indicado na embalagem ou aqui na face da bateria diferentes, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que você, ao precisar fazer uma associação dessa, se precisa de bateria A, então você compra 4 baterias A. Não comprar bateria A, B, C, D e achar que está fazendo a associação certa para o seu eletrônico. Associação em série. Não podemos associar baterias diferentes. Uma bateria dessa de 12 volts não significa que eu posso pôr no carro e vai trabalhar normal. Afinal, a corrente que o carro precisa é maior do que a corrente que tem nessas baterias ou nessas baterias. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de interpretação. Tem gente que quer fazer um equipamento que foi construído para 12 volts funcionar com a corrente que tem aqui nessa associação de 12 volts. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço a todos os participantes do canal, sempre que possível, dê um joinha para nos motivar a cada dia melhorar mais os nossos vídeos. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.